tema dessa palavra é: eu quero ser separado por Deus. Amém? Quando nós falamos desse tema de santidade, nós precisamos diferenciar santificação de justificação, porque às vezes as pessoas elas confundem essas duas coisas. Elas misturam santificação com separação, com justificação. Todos nós temos o mesmo nível de justiça, porque uma vez que nós fomos justificados, uma vez que você se tornou justo diante de Deus, você é tão justo quanto o irmão que está do seu lado. Ninguém aqui tem um nível de justiça maior do que o outro. Pastor, mas eu sou mais justo porque eu faço as coisas mais certas. Não. A Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, ou seja, ela não serve para nada, tem que jogar no lixo. Mas quando eu falo da justiça, eu estou falando da justificação da parte de Deus, porque nós somos justificados por Deus, amém? Então a justificação é o ato legal de Deus, é um ato declaratório ao homem. Deus declarou que o homem é justo. Que homem? Aquele que nasceu de novo, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Este homem, com base no sacrifício de Jesus, foi declarado justo. Então todos nós temos o mesmo nível de justiça. Pastor, mas eu pequei hoje, justo. Ah, mas eu vou pecar amanhã, justo. Isso não vai mudar, a menos que você abandone a fé, a menos que você saia da posição de Cristo. Mas se você está em Cristo, ainda que você tenha cometido pecado, você é justo. Mas santificação é diferente de justificação. A justificação é um ato legal de Deus para nós, ok? Mas a santificação, apesar também de ser um ato de Deus, porque quando você nasceu de novo, você automaticamente foi santificado, você pode ter um nível maior de santificação do que outra pessoa, porque depende de você a santificação. Ela depende de Deus também, mas principalmente de você, de se separar, de se consagrar. Porque quando nós falamos de santificação, eu sei que essa palavra muitas vezes ela se tornou até de certa forma mística no nosso meio, mas a santificação é separação, consagração. Eu me consagro para isso, eu me separo para isso. Isso é santificação. E nós precisamos entender essa questão da santificação, porque nem sempre está só relacionada a não pecar, ok? Então tem outras coisas envolvidas na santificação que nós temos que entender e temos que aprender. Nós precisamos ser consagrados, especialmente nos dias de hoje, em que nós somos muito atacados, né, de todos os lados, com muitas ideologias, doutrinas falsas, falsos pregadores, falsos mestres. Mas tudo isso, meu irmão, está na palavra. Tudo isso está dizendo lá que iria acontecer mesmo nos últimos dias. Mas nós precisamos estar separados, santificados pelo Senhor, amém? E isso é importante você entender. Todos nós temos o mesmo nível de justiça, mas nem todos temos o mesmo nível de santidade, de santificação. Porque santificação é uma conduta individual de cada crente. Aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 13, 1 Pedro capítulo 1, verso 13, queria pedir para você abrir. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aqui, Pedro está falando aqui que nós não devemos ter a forma, ter o molde do mundo, porque tudo que o mundo tenta fazer é colocar um molde em nós, uma forma em você. O que é isso? O mundo quer determinar a forma que você tem que pensar. O mundo quer determinar a forma que você tem que agir. O mundo quer determinar a forma que você tem que falar. Esse é o problema, é a forma do mundo, é a forma que
o mundo quer nos colocar. Irmãos, isso tem sido muito forte nos últimos tempos, nesses últimos anos, né? Principalmente com as redes sociais, a internet. Isso tem sido muito forte, porque as pessoas, através da internet, hoje elas têm uma voz. Infelizmente, as ideologias têm atingido até mesmo os nossos irmãos. Por isso, nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus. O que é cingir a nossa mente? O sentido dessa palavra é dar sentido, apertar, ajustar, ter domínio próprio, não se embriagar com as coisas desse mundo. E aqui está falando, não vos amoldeis, ou seja, não ter a mesma forma, né? Não ter as paixões de antes. Hoje nós não podemos ser guiados mais pelas paixões que tínhamos antes do novo nascimento. Agora, é sempre importante você entender que quando você nasceu de novo, foi dado a você a condição de vencer o pecado. Amém? O que não significa que você não vai ter vontade de pecar, porque os desejos vão continuar aí. Enquanto nós tivermos essa carne, nós teremos desejo de pecar, porque esse é um desejo da carne. Nós temos uma carne, mas existe um poder dentro de nós, chamado Espírito Santo, que é maior do que o desejo de pecar. E ele te dá condição para vencer o pecado. A Bíblia chama isso de a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida, ou seja, o Espírito Santo em nós, ele nos dá a condição de nos manter de pé e longe do pecado. Ele nos dá a condição de vencer o pecado, porque Deus jamais cobraria de você uma coisa que ele não te deu condição para fazer. Então Deus, ele nos deu condição para vencer o pecado. Por mais que talvez alguém aqui esteja caindo em determinado pecado, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é capaz de vencer qualquer situação de pecado. Amém? A Bíblia diz que não vem sobre nós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que não nos deixa tentar mais do que possamos resistir. Está escrito. Então há como você se consagrar, se separar. Há como você ser santo, sim. Só que tem pessoas que talvez possam acreditar, não, esse pecado eu não consigo vencer. Por isso nós temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia nos garante a vitória. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse texto eu acho ele tremendo, porque ele está falando de um caminhar em santidade. O caminhar em santidade tem vários aspectos, ok? Um deles, o pastor Jonathan até falou aqui na semana passada sobre confessar pecados. Porque tem pessoas que elas cometem um pecado, elas acham que o pecado é grave e não confessam. E ela fica o tempo inteiro se sentindo culpada. Aí acontece alguma coisa de errado na vida dela, ela fala, é porque eu não confessei aquele pecado. A Bíblia diz que nós temos que confessar uns aos outros. Você pode confessar o seu pecado para Deus, ficar livre, sem problema nenhum, ok? Desde que isso não atinja uma outra pessoa. Mas, se aquilo está sendo um peso para você, você tem que procurar alguém confessar. Confessar uns aos outros para serdes curados. Curado do pecado, peso do pecado, da condenação do pecado, ok? Mas aqui está dizendo, no versículo, capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Eu te pergunto, novela é verdadeiro? Sim ou não? Nós sabemos que filme também não é verdadeiro, mas eu estou falando o conteúdo que está ali, porque novela, essas novelas, estou falando as novelas não bíblicas, né, evidentemente, porque as novelas bíblicas certamente vão poder te ajudar em algumas coisas. Mas as novelas que a gente vê por aí é exatamente pregando uma ideologia. Na época que começou a passar Malhação, que muitos aqui nem eram nascidos, mas eu já era e assistia, que eu jogava, na época que começou a Malhação, eu jogava futebol num time aqui, e éramos todos adolescentes,
numa república, numa concentração. A gente assistia porque a gente achava que a gente era parecido com eles. Naquela época havia um foco na malhação, que era exatamente pessoas bonitas, numa academia, aquele negócio. Agora hoje já é uma ideologia. É homem com homem, mulher com mulher. Já mudou. Isso é o quê? Nós podemos falar que isso é verdadeiro? Não. Nós podemos falar que uma pessoa, um beberrão, é respeitável? Não é. Olha só. Nós podemos falar que assistir novelas, filme, tem algum respeito? Não tem. Então, o que tem que ocupar o nosso entendimento, o que a Bíblia diz? Aquilo que louva a Deus. Aquilo que nós podemos dar louvor a Deus. Esse filme que eu estou assistindo, será que esse filme pode louvar a Deus? É lógico, irmãos, que eu estou falando de coisas que podem afetar a nossa santidade. Você pode assistir filme, você não está proibido de assistir filme aqui não. Você pode assistir, a Bíblia diz que você pode fazer o que você quiser, nem todas as coisas convêm, mas tem filmes que você pode assistir sem problema nenhum. Mas tem coisas que podem afetar diretamente a sua santidade. Tem coisas que podem te afetar. Pastor, e as músicas do mundo, na sua opinião, são puras? Como está dizendo o versículo aqui, que as músicas são depravadas. Não, mas é que eu ouço, pastor, ela não tem nada de mal. Ok, pode ter música da Anitta que não tem nada de mal, a letra tranquila. Só que ela é consagrada aos orixás. Você entende o que está saindo da boca daquela mulher? Não, a Paula Fernandes não. A Paula Fernandes não é igual a Anitta. Paula Fernandes romântico, ó. Very good. Deixa eu te falar uma coisa. Consagrada também. Recebe as músicas das entidades. Como saber quem é de Deus e quem não é? Temos que tomar cuidado. Você pode falar que é pura essas músicas? Então, você tem que... A sua maneira de pensar tem que estar de acordo com esse versículo aqui. Jogos de baralho, ir ao bar, é de boa fama? Pastor, aqui na igreja pode jogar baralho? Poder pode. Só que não deve. Pastor, você está dizendo que pode então? Eu nunca joguei baralho nem quando eu não era crente, imagina hoje. A minha tia, eu tinha uma tia que ela ficava possessa toda vez que começava a jogar baralho na casa dela. Eu sempre falo isso. Tem simbolismos demoníacos por trás daquelas cartas de baralho. Então, ir ao bar, jogar, isso é de boa fama? As amizades que eu tenho são respeitáveis? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Um crente que bebe tem aprovação das pessoas? Ainda que beber não é proibido pela Bíblia. O que é proibido na Bíblia é embriagar. Amém? Mas por causa de tantos escândalos, por causa do contexto nosso, no Brasil, de bebida associada com farra e com tantas outras coisas, com escape, porque é um país de terceiro mundo, e muita gente vira alcoólatra porque ele quer se livrar dos problemas. Melhor não beber, porque isso não é de boa fama. Então o filtro para nós é o versículo aqui de Filipenses 4:8. Irmãos, nós precisamos ter um procedimento santo. Talvez você pense, não pastor, mas beber não é proibido pela Bíblia. E não é. Não é. Jesus foi acusado de ser um beberrão. Provavelmente Jesus também bebeu vinho, os discípulos. Jesus multiplicou, transformou, a água em vinho. Ok. Mas a santidade, ela não tem a ver só com aquilo que é pecado. Não tem a ver só com isso. Tem a ver com muitas outras coisas mais que você deixa de fazer. Não é porque você estava pecando. É porque talvez estava roubando o seu tempo. É porque você queria ter mais tempo para orar. Nós precisamos entender melhor essa situação. Nós precisamos entender melhor isso. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Quero contar uma história para você aqui. Gênesis capítulo 13, no verso 1.
Gênesis capítulo 13, verso 1. Quem achou, diga achei. Diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Verso 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor Deus destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu quero destacar aqui a história de Ló, porque ela é uma história que nos chama a atenção. Quando a Bíblia se refere a Ló, no Novo Testamento, a Bíblia chama Ló de o justo Ló. Interessante isso. O justo Ló. Mas quando você olha para a vida de Ló, você vê que foi uma vida de fracasso total. E corre o risco de alguns irmãos terem um fracasso total aqui nessa terra, mesmo sendo salvo. Quando você olha aqui, qual foi o primeiro erro de Ló? Quem tinha a bênção, quem tinha o chamado de Deus, quem tinha as promessas de Deus, era Abraão, o tio de Ló. Abraão cometeu um erro de levar Ló, porque Deus tinha dito para Abraão: larga a sua família, mas ele trouxe Ló. E aí deu um problema, porque os dois eram ricos. E a Bíblia diz que o pasto estava pequeno para o rebanho de Abraão e de Ló. Abraão, sendo alguém espiritual, falou: Ló, vem aqui, nós somos parentes, vamos parar de briga. Nossos pastores estão brigando aí por causa do campo, estão desentendendo. Escolhe um lugar e vai. Para onde você escolher, você pode ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas o Ló era alguém natural. É muito ruim quando irmãos têm uma visão apenas natural das coisas. Nós precisamos, irmãos, ver além. Nós temos a fé. Nós precisamos utilizar a fé. Nós precisamos crer que a bênção não é o lugar que você está. A bênção está em você. Onde você chega, é a bênção chegando. Sabe o que eu já percebi? Isso aqui não é soberba minha, não. Mas às vezes eu chego num lugar para comprar alguma coisa, não tem ninguém. Passa um pouco, já está lotado de pessoas. Todas as vezes eu falo para o dono, falo: está vendo isso aqui? É porque eu sou abençoado. Não tinha ninguém na hora que eu cheguei, mas eu sou abençoado, olha aqui. Eu não faço isso para me engrandecer, eu faço isso para engrandecer a Deus. Você é abençoado, você entende? Aí a palavra diz que Ló olhou e viu as campinas do Jordão. Se você for nesse lugar onde eram as campinas do Jordão hoje, você não acredita. Um deserto, o mar salgado lá, a montanha, você não vê uma árvore, um calor. Tudo isso aqui foi destruído, a campina do Jordão, justamente na época de Ló. Você não acredita, fala: como que isso aqui algum dia foi fértil? Como que teve plantas aqui? Como que pode? Como que teve gado? Como que gado sobreviveu num lugar desse? Uma terra árida, irmãos, que loucura. Mas a Bíblia diz que ele olhou e viu as campinas do Jordão. O que é isso? Quando a gente vai muito para a casa dos pais da Poliana em Minas, né? E a gente sempre passa no Rio São Francisco, lá, nesse lugar onde a gente atravessa o Rio São Francisco, que não é tão largo, né? Porque é bem no começo dele lá.
Porque ele nasce lá na Serra da Canastra, em Minas. A gente passa por ele, mas quando é esse tempo de chuva que você passa, você vê que o rio transborda, assim, mas transborda muito mesmo. E fica bem fértil o lugar onde ele transborda. Da mesma forma era aqui. O Jordão transbordava, ficava uma área muito fértil. E quando Ló olhou, ele teve uma visão natural: eu vou para cá. Esse é o problema. Quando nós não oramos, santidade tem a ver com oração. O primeiro problema de Ló, ele se afastou daquele que tinha bênção, Abraão. Não deveria ter feito. Ele deveria ter falado: não, eu vou ficar aqui. Você é abençoado, eu quero desfrutar dessa bênção também. Porque se você anda com pessoas abençoadas, você vai ser abençoado. Você pode ter certeza disso. Sua maneira de pensar muda, a sua fé é edificada. Mas se você anda com pessoas naturais, que só falam mal do outro, você não vai ser abençoado. Acredite em mim. Então ele largou aquele que tinha bênção. Primeiro erro. Segundo erro, visão natural. Nós não podemos ter uma visão natural. Terceiro erro, um dos mais graves. A Bíblia diz que ele foi montando as suas tendas até onde? Até Sodoma. Mas Sodoma era uma cidade abençoada. Irmão, Sodoma era uma cidade terrível. Qualquer cidade do mundo hoje perde de longe para Sodoma. Mas de longe. A Bíblia diz que ele foi montando as tendas. É isso que é perigoso. Só esse pecadinho aqui não tem problema não. Aí você dá mais um passo. Não, estou perto de Sodoma, mas não estou em Sodoma. Aí você dá mais um passo. Não, aqui eu estou chegando mais perto, mas ainda tem uma distância. Daqui a pouco você está em Sodoma. Esse é o problema. Você vai ultrapassando a linha, quando você vê, você já está em Sodoma. O pecado, ele é assim. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um nível de pecado que você não volta atrás, mas não, um nível de tentação. Se você deixar chegar, já era. Você não consegue voltar mais. Por isso que nós temos que ser consagrados e fugir da aparência do mal. As pessoas mais consagradas e espirituais são aquelas que sabem que pode cair. Não, pastor, eu não caio não. Comigo isso aí não acontece não. Você é o primeiro da fila. Pelo contrário, você tem que temer a Deus e falar: meu Deus, eu não posso ir em direção a Sodoma não. Cuidado, não ceda ao pecado. Agora, qual foi a consequência dos erros de Ló? Porque Ló não era uma pessoa espiritual. Ainda que a Bíblia chama ele de justo por causa da justiça de Deus, ele não era alguém espiritual. E certa feita ele recebe os anjos do Senhor na casa dele, lá morando em Sodoma. E a Bíblia diz que os moradores de Sodoma eram cruéis. E quando eles viram aqueles anjos entrar na casa de Ló, eles foram lá bater na porta e falaram: Ló, quem são esses homens que chegaram de tardezinha na sua casa? Tira eles daí que nós queremos abusar deles. Mas Ló, como era uma pessoa insensata, falou: não faça isso com eles, está aqui minhas duas filhas, pode abusar delas. Irmão, que pai que faz isso? Que pai que faz isso? E eles falaram: não queremos suas filhas, nós queremos esses homens. A palavra diz que eles tentaram invadir a casa de Ló, mas aqueles anjos cegaram os moradores de Sodoma e falaram para Ló: quem da sua família está aqui? Pois manda sair todo mundo, nós vamos destruir essa cidade, e vai ser hoje. E aí então, quando Ló foi conversar com os seus genros, entre aspas, que na verdade não era genro mesmo, pelo visto não eram casados com as filhas de Ló, mas eram namorados. Ló chegou para eles: olha, vamos sair porque vai chover fogo, essa cidade vai acabar. Eu imagino que Ló era aquele cara meio curtidor. Sabe aquele cara que gosta de curtir, de fazer uma piada? Os caras começaram a rir: que é isso, rapaz? Você está curtindo com a gente? Estou falando na tradução hiper, mega, super atualizada. Você está curtindo comigo, cara? Você é fanfarrão demais, para com isso, vai chover fogo, destruir a cidade. E eles não saíram com Ló. Mas a Bíblia diz que as duas filhas de Ló e a esposa de Ló saíram. Mas qual que é a consequência do pecado aqui, pastor? Você vê que tudo que ele tinha, ele perdeu, porque a cidade foi destruída. Quando eles estavam saindo da cidade, a palavra diz que a mulher dele, uma mulher carnal, ela olhou para trás.
E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós temos que seguir para o alto. Crente tem que olhar para frente. Crente tem que olhar para a cruz. Crente tem que olhar para a palavra. Ah, mas está acontecendo tal coisa. Não importa, é a Bíblia. O que a Bíblia diz? Não, pastor, mas eu estou sentindo essa enfermidade. O que você está sentindo não tem nada a ver com a Bíblia. O que a Bíblia diz é que você é curado. Então isso é o ponto final. Mas a mulher saiu, mas ela retrocedeu. Olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Isso é a consequência de pessoas carnais, de um homem carnal perdeu a esposa dele. Perdeu tudo. E ele foi para um lugar chamado, que hoje nós conhecemos como Moabe, até por causa dele. Até por causa de Ló mesmo, Moabe e Amon, os moabitas e amonitas. Mas por quê? Ele foi para um lugar, hoje onde é Jordânia, né? O Rodrigo aqui, Nayara, a Larissa conhece, Jordânia. Ele foi para essa região, ele foi morar numa caverna. Toda a riqueza de Ló, que a Bíblia diz que ele tinha, se resumiu a morar numa caverna. Porque para a cidade para onde ele foi, ele ficou com medo, Zoar. Cidade de Zoar. Ele ficou com medo e não quis morar lá, e ele foi morar numa caverna. E aí ele foi embriagado pelas duas filhas. E elas tiveram uma relação incestuosa com o pai. Daí veio a nação de Moabe, dos moabitas, que foram inimigos de Israel. Os moabitas e os amonitas vieram de uma relação incestuosa. Eu não entendo, o cara vai para uma caverna seduzido, bebe, porque a Bíblia diz que ele não soube o que aconteceu. Ele bebeu tanto que ele não soube o que aconteceu. O pecado é assim, as pessoas perdem tudo. Ainda que hoje existe uma corrente evangélica que tem desvalorizado a questão do pecado, tem falado que o pecado não é um problema. Claro, Jesus tratou com o pecado na cruz, não tem dúvida disso. Jesus já tratou, já perdoou o seu pecado passado, presente e futuro, fato. Mas se você andar numa vida de pecado, você corre risco muito grande. De perder a salvação, sim. Mas uma vez que você perde a consagração, você pode perder muitas outras coisas, você pode perder a família. Aconteceu com Ló, meus irmãos. Com o pecado não se brinca. Perdeu riquezas, perdeu família, e ainda teve uma relação incestuosa. Mas lá atrás foi o próprio Ló que falou, não, pode abusar das minhas filhas. Que pai faz isso? Lá na frente pagou um preço caro. Talvez a forma que você cria o seu filho hoje, não, isso aqui não tem nada não, vamos deixar, o que tem, isso aqui vai refletir lá na frente, meu irmão. Você pensa, não, mas isso aqui não tem nada não, só ultrapassei um pouquinho a linha, deixa ele assistir esse filme aqui, é demoníaco, mas não é tanto assim. Não, tem pessoas assim, muitas. Não, mas, meu irmão, daqui a pouco ele será um adolescente cheio de trauma, será um adulto com problemas. Isso aqui que aconteceu delas pensarem assim e ter uma relação incestuosa com o pai, tem a ver certamente com a rejeição delas. Quando eles falaram, não, pode abusar das minhas filhas. Espera aí. Isso é um problema. Por isso que eu estou falando para você, nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser separados. Aqui em Hebreus capítulo 10, não precisa de você abrir, verso 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu creio que os irmãos viram, citei isso na semana retrasada, né? Da modelo, que agora está querendo o dízimo de volta. Aí ontem eu descobri por quê. É porque ela foi mandada embora da emissora, que também é a emissora da igreja. Aí ela está revoltada. Aqui está dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós não podemos retroceder. Quando a mulher de Ló olhou para Sodoma, ela também se transformou numa estátua de sal. Agora, pasmem, que no capítulo 19, verso 29, olha o que está escrito. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Espera aqui, para um pouco.
Quando Deus foi destruir Sodoma, Ele falou o seguinte: nós não podemos destruir Sodoma sem contar para Abraão, que tem uma promessa para Abraão, então vamos contar para ele. Deus é respeitoso demais, meu Deus, como ele é humilde. Vamos contar para Abraão. Aí contaram para Abraão. Quando eles contaram para Abraão que Sodoma ia ser destruída, Abraão então começou a negociar com Deus. Começou a fazer uma intercessão. Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade se lá tiver 50 justos? Aí Deus falou, não, se lá tiver 50 justos eu não vou destruir. Aí ele falou assim, então peraí, agora eu me atrevo a falar um pouco mais. E se for só 45? E não, se tiver 45 eu poupo a cidade. Ele não. Então, e se for 35? Se for 35 eu poupo a cidade. Não, agora eu tomei coragem. Se for 20? Foi descendo. E se for 10? Deus falou, eu poupo a cidade pelos 10. Na verdade, o que Abraão queria era chegar na família de Ló. Ele amava Ló. Olha o que a Bíblia diz. A tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Agora, Abraão estava lá? Abraão estava na cidade que ia ser destruída? Não. Ló foi para a direção de Sodoma e Abraão foi para uma direção oposta. Ainda que da onde estava Abraão, que é Betel, dava para ver onde estava Ló. Mas a Bíblia diz que quando ele foi destruir a cidade, ele lembrou-se de Abraão. E tirou a Ló do meio das ruínas. Aqui não está falando que Deus lembrou de Ló. Por amor a Abraão e por causa da sua intercessão, Ló foi livre da condenação. Deixa eu ler tudo de novo aqui. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Irmãos, esse texto, na hora que eu li, eu falei, meu Deus, nós precisamos orar pelos nossos pais. Nós precisamos orar pelas pessoas. Nós precisamos orar pela nossa família. Porque o que garantiu a salvação de Ló foi Abraão. Deus não lembrou de Ló, Deus lembrou de Abraão. Deixa eu te falar uma coisa, você tem pai que não é crente, Deus vai se lembrar de você. Para salvar o seu pai. Para salvar sua mãe. Para salvar seus irmãos, seus filhos, seja lá quem for. Mas interceda, porque Abraão intercedeu. Então não pare de interceder. Deus não se lembrou de Ló, Deus se lembrou foi de Abraão. Por amor a Abraão, ele livrou Ló. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Como a nossa intercessão tem poder, nós precisamos ser intercessores. Tem alguém na sua família que não é salvo? Comece a interceder imediatamente. Deus vai se lembrar da aliança que Ele tem com você. Com você. Para salvar sua casa. Para fazer seu pai confessar Jesus como Senhor e Salvador. Sua mãe. Não é automático não, viu irmãos? É intercessão nossa. Os nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, eles precisam confessar Jesus, mas vai fazer através da nossa intercessão. Ló foi salvo? Claro, a Bíblia chama ele de um justo Ló. Pelo poder do sangue de Jesus ele foi salvo, mas Jesus não tinha vindo ainda, mas ele cria. Aqui o ponto não é esse, nós estamos falando de consagração, separação, de estarmos separados. E o Juízes capítulo 14, outro texto que eu quero ler aqui. Então perceba, meus irmãos, que a nossa intercessão, ela é importante, a nossa consagração também. Não tem uma visão natural. Por que existem muitos crentes que têm sido derrotados nessa terra? Derrotados não no sentido de perder a salvação, ainda que alguns são derrotados a esse nível. Que eles abandonam a fé, como essa mulher que eu acabei de falar, ela abandonou a fé. Porque a fé dela não estava em Deus, estava no salário que ela recebia da emissora. Quando nós andamos em santidade, irmãos, como nós somos abençoados. Mas muito. Juízes 14, vamos ler a partir do verso 1, deixa eu achar aqui. Juízes, capítulo 14, versículo 1. Quem achou, diga achei. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse:
Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me essa, porque só dessa me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele os rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, seu pai e sua mãe deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Um outro exemplo aqui de um crente que não se consagrou, que não se separou. E aqui Sansão é um símbolo do crente carnal, porque a Bíblia diz que o nascimento de Sansão foi sobrenatural. Um anjo apareceu lá para a mãe dele e falou: olha, daqui a um ano você vai ter um filho, ele vai ser consagrado, ele vai ser nazireu. Portanto, não tome vinho, nem coma nada da uva, porque ele vai ser nazireu, consagrado. Então, um menino que já nasceu consagrado para desenvolver um ministério na terra. E talvez a ideia que você tenha é que Sansão era um cara bombadão, mas não era. Não era igual aqueles lutadores de boxe, do UFC, que você conhece. Ele era alguém comum, talvez até magro, mas que tinha uma força sobrenatural da parte de Deus. Esse era Sansão. Só que a Bíblia conta algumas situações na vida de Sansão que mostram que Sansão ele foi quebrando a sua consagração. E como eu disse, santidade não tem só a ver com você evitar o pecado. É claro, tem a ver com isso também. É o mais importante, sem dúvida nenhuma. Nós temos que fugir da aparência do mal, que a Bíblia diz. Porém, consagração, santificação, diz respeito até deixarmos de fazer coisas que são lícitas. Porque Sansão era um nazireu. O que era o nazireu? Todo mundo podia tomar vinho, mas o nazireu não, porque ele era separado. Todo mundo podia comer uva, o nazireu não, porque o nazireu era separado. Todo mundo podia cortar o cabelo, que é uma coisa lícita, ok? Não é pecado, mas Sansão não, porque ele era separado. Todo mundo podia tocar em cadáver, mas Sansão não, porque ele era separado. Nada disso era proibido para qualquer pessoa comum, mas para Sansão, para que ele mantivesse o seu voto de consagração, para que Deus pudesse usar ele mais poderosamente, então ele tinha que se resguardar, ainda que nenhuma dessas coisas era pecado. Não é pecado você assistir filme, mas talvez você vai decidir: o tempo que eu estou perdendo com assistir filme, eu vou tirar para ler a Bíblia. Ao invés de passar 2 horas na frente da televisão assistindo um filme, eu vou ler a Bíblia. Ao invés de ficar passando raiva com o meu time, como ontem, por exemplo, você vai ler a Bíblia, que eu não fiz. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, vocês estão entendendo o que é santificação? Porque santificação às vezes é uma coisa lícita mesmo. São as redes sociais. Não vou entrar nas redes sociais. Eu vou dar um tempo de redes sociais. Não está proibido você entrar. Não é proibido você entrar nas redes sociais. Não é proibido você assistir um jogo de futebol. Não é proibido você assistir um filme. Mas há momentos que nós precisamos estar mais consagrados, irmãos. Deixar algumas coisas que são lícitas.
Não são proibidas, não. Mas isso é a separação, isso é a consagração. Mas pastor, por que isso? Já que eu posso até ser salvo, não sendo tão santo assim, como Ló também não era. E a Bíblia fala que ele era justo. Você quer ser usado por Deus? Esse é o ponto. Você quer ter uma vida de sucesso? Porque esses homens que eu citar aqui, qual foi o sucesso que eles tiveram? Eram ricos, ficaram pobres. Tinha uma família, perdeu a família. Meu Deus, uma vida de fracasso na terra é assim que você quer ser? Você quer ser como Sansão? Não podia tomar nada que viesse da uva, não podia comer uva, mas não saía das vinhas de Tímina. Eu sempre gosto de contar uma história. Se você gosta muito de Coca-Cola, imagina se alguém te contratar, você decide, eu vou parar de tomar Coca. Eu estou viciado, você identifica que está viciado de uma coisa. Pastor, como é que eu sei que eu estou viciado em alguma coisa? É quando você diz que consegue parar. Toda vez que você diz que consegue parar, que você está viciado. Um dia eu fui fazer uma consulta no médico, eu falei para ele que eu bebia muito café, falei para ele que eu não bebia muito café não, eu só bebia 2 vezes por dia, uma xícara de manhã e uma tarde. Aí ele falou, o vício é um problema, né? Eu falei, não, doutor, mas eu não sou viciado. Ele falou, não, você toma café todo dia e não é viciado? Eu saí de lá e falei, eu sou um viciado em café. Aí eu percebi que o dia que eu tentava ficar sem tomar café, a cabeça doía. Um problema. Mas você não decide, eu não vou tomar Coca, mas isso é contratado para trabalhar na fábrica da Coca. Aí você imagina, você vê aquela Coca suadinha, de tão gelada. Aí alguém abre uma Coca perto de você e faz aquele barulho. Tss. Que barulho bonito, não é? Aí o cara toma aquela Coca e fala, isso é vinha de Tímina. Sansão não podia tomar nada da uva, mas ele estava nas vinhas. Meu irmão, vai pecar. É o que eu falei para você, tem linha que se você ultrapassar, você não volta atrás mais. Não tem jeito de voltar. Acho que é um pleonasmo vicioso que eu acabei de falar, voltar atrás. Porque não tem jeito de voltar à frente. Então tem linha que você ultrapassa que já era, meu amigo. Vai trabalhar na Coca? Você vai tomar Coca, tenho certeza. Ou você acha que ele estava à toa ali nas vinhas de Tímina? E a Bíblia fala que ele estava nas vinhas de Tímina. Depois a Bíblia fala também que quando ele voltou para tomar a mulher dele lá, que pertencia aos filisteus, uma filisteia, ele matou um leão. O leão veio contra ele, saiu contra ele, e isso é um perigo, porque muitas vezes nós identificamos o leão vivo, e vencemos o leão vivo, e somos vencidos pelo leão morto. Ele mata o leão novo. Quando ele volta, tinha a carcaça do leão, estava lá. O que ele faz? Tinha mel dentro do leão, dentro da carcaça do leão, e ele toca na carcaça do leão. Mas o nazireu perdia a consagração quando ele tocava em cadáver. Você vê que Sansão ele foi perdendo a consagração dele. Ele toca, pega o mel que estava ali, come daquele mel, porque o pecado é assim, ele é doce na hora, mas ele vai se tornar muito amargo depois para você. Ele pega daquele mel, ele toca no cadáver do leão, ele vence o leão vivo. E há pecados tão escandalosos que nós conseguimos identificar. Não, isso aqui é pecado, isso aqui, né? Estou fora. Mas o diabo, ele tem estratégias. Ele faz você ultrapassar uma vez, depois 2, aquela coisa pequena, vai te envolvendo, e quando você vê, você já está envolvido naquela situação. É uma mensagem, é uma foto, Cuidado com isso. Não brinque com o diabo, não brinque com o pecado. Ele quer te matar. Daí ele foi lá, tocou no cadáver do leão, pegou o mel, comeu, levou para os pais e não contou para os pais. Porque se tivesse contado, tinha tomado uma bronca. Mas não contou, porque ele sabia que estava errado. Mas sabe aquela pessoa que começa a transgredir e não acontece nada? Nossa, eu já cometi esse pecado, não caiu nenhum raio na minha cabeça, nada. Não bati meu carro, está tudo bem, parece que as coisas estão até dando certo agora, depois daquele pecado. Aí peca de novo, peca de novo. O pecado vai te achar. Cuidado. Você vai perdendo a consagração. Várias situações aqui. Você lê no livro de Juízes aqui, capítulo 14, 15, 16. Quando ele tinha um problema, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ele matou 1000 filisteus. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. E ele pegou um portão de gás. Naquela época os portões eram enormes de ferro.
colocou sobre o seu ombro e levou para o monte. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão quando ele foi preso por Dalila, e ele foi, arrebentou todas aquelas cordas ali, e ele venceu a batalha mais uma vez. Mas teve um momento na vida de Sansão, que ele contou o seu segredo para Dalila. A palavra Dalila significa doçura. Ele contou o seu segredo, porque ela ficava goteirando na cabeça dele: me conta o seu segredo, me conta o seu segredo, me conta o seu segredo, me conta o seu segredo. Que homem que aguenta isso? Aí ele contou. E ela foi lá e cortou o cabelo dele. E aí ela gritou: lá vem os filisteus contra ti, Sansão. Quando ele levantou e saiu contra os filisteus, o Espírito do Senhor não veio sobre ele naquele dia. Esse é o problema, irmãos. Você vê a misericórdia de Deus na vida de Sansão em muitos momentos. Muitos momentos. Mas nesse dia, ele quebrou o voto de Nazireu pela terceira vez. As 3 coisas principais que ele não podia fazer. Apesar de que a Bíblia não diz que ele bebeu vinho, mas vivia nas vinhas, fazendo o que lá? Estou deduzindo que isso aconteceu. Não posso cravar. Mas vivia nas vinhas de Tímina, tocou no cadáver, cortou o cabelo, perdeu a consagração, perdeu a proteção, perdeu o poder de Deus. Você quer ser usado por Deus? Seja alguém separado, essa é a vantagem. A vantagem de ser separado por Deus é que todo mundo consegue te ver, te identificar. As pessoas olham para você e falam: olha, esse cara fala diferente. Essa pessoa age diferente, ela tem uma tranquilidade, eu vejo uma paz nela quando ela fala, é diferente. São pessoas consagradas que não têm medo de pôr a mão na cabeça de um endemoniado e expulsar um demônio. Você entende? Pode ser na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar. Ela tem poder para botar a mão, mas tem muito crente que não tem coragem. Vou botar a mão, ele vai revelar meu pecado. Já teve pessoas que eu conheci que ele contou para mim, ele me contou. Que uma estava passando de bicicleta num lugar, a pessoa chamou ele: fulano de tal, vem aqui, entra aqui. Expulsa o demônio daquela mulher ali. Ele falou assim: não, eu vou expulsar, mas eu vou expulsar lá de casa. Ele falou: não, estava com medo do demônio revelar o pecado que eu tinha cometido naquele dia ali. As pessoas têm medo de expulsar demônio por causa disso, né? Elas têm medo do demônio revelar o pecado delas. Mas eu só estou falando que Deus, Ele vai usar pessoas consagradas, amém, irmãos? Deus quer usar pessoas consagradas. E qual foi a moral da história na vida de Sansão aqui? Porque muitas coisas ruins aconteceram com Sansão também. A Bíblia fala que ele fez muitas coisas erradas, relação ilícita com prostitutas, vinha de Tímina, tocou no cadáver, cortou o cabelo, contou o segredo para Dalila, casou com a filisteia. E qual foi a consequência de tudo isso? Tudo tem consequência na nossa vida, né? Primeiro, ele perdeu a força. Quando ele saiu para lutar contra os filisteus, não tinha força mais. Nós não podemos chegar a esse ponto. Nós temos que estar firmes em Deus, fortalecidos nele, para vencer a batalha contra o pecado. Não é fácil. Porque as propostas, elas são boas e aparentemente lícitas, mas não são. Sansão, primeiro, ele perde a força. Segundo, ele foi preso pelos filisteus, foi aprisionado, acorrentado, não havia mais força para sair daquilo. Isso é um problema, que tem pessoas que não têm força mais para lutar por causa do pecado, sucumbiram ao pecado, estão presas e escravizadas pelo pecado, elas não conseguem mais sair, elas foram transgredindo, normal, não me aconteceu nada, nunca bati o carro, no casamento ok, cuidado, Deus quer usar você, mas seja separado, esteja separado. A palavra diz que os filisteus, quando capturaram Sansão, a primeira coisa que eles fizeram, vazaram os olhos de Sansão, ficou cego. Isso é outra característica de pessoas que ficam transgredindo, que ficam pecando. Pastor, mas o pecado não é um problema. Depende. Pessoas que estão pecando aí e não se arrependem é um problema e grande. Pessoas que vivem uma vida de pecado têm um problema grande. Mas Jesus já tratou com isso na cruz, exatamente por isso. Que você nem está se importando com o que Jesus fez por você.
Você nem está se lembrando que teve alguém que morreu para que você fosse santo. Vazaram os olhos de Sansão. Pessoas que ficam no pecado, elas ficam cegas. E cometer pecado, cometer até crime se torna normal. Normal. Olhos vazados, cego. Então o pecado ele traz cegueira. O pecado ele traz prisão, ele tira sua força. Quarto, a Bíblia diz que ele se tornou escravo. A palavra diz que ele foi colocado para rodar um moinho igual um animal. E quando ele rodava o moinho ali, porque o pecado tem o poder de fazer as pessoas andar em círculos. Elas nunca prosperam, elas ficam andando em círculos. Você conhece pessoas assim? Ah, conheço, fulano pecador de tal. Não, pessoas do nosso meio. Elas não prosperam, elas ficam, como diz o goiano, tocando piorra, né? Tocando piorra, né, Josmar? Isso aqui, ó. Elas ficam fazendo isso. Não prospera. A vida familiar é um desastre. Vida profissional é um desastre. Vida espiritual é um desastre. Foi isso que Sansão ficou fazendo. Ele ficou rodando um moinho. E a Bíblia diz que quando ele rodava moinho, os filisteus zombavam dele. Esse é o problema de quem fica rodando moinho. Todo mundo vê e fala, o cara não sai do lugar. O cara fica só ali, ó. Ele não avança. Ele sempre cai no mesmo lugar. Ele sempre volta para a mesma posição. Irmãos, eu estou cansado de ver pessoas que a vida deles é do mesmo jeito, desde quando eu conheço, e que faz muito tempo. Fala, nossa, mas essa pessoa está fazendo isso de novo. Voltou para esse lugar de novo, abandonou o emprego de novo. Abandonou a faculdade de novo. O cara já começou 10 faculdades. Não, lá no meu emprego tem uma perseguição, lá não tem jeito de trabalhar. O cara já saiu de 10 empregos, ele é o problema. Os irmãos estão entendendo? Andando em círculos. E por último, Sansão morreu fora do propósito de Deus. Ele morreu prematuro. Ainda que lá em Hebreus capítulo 11, ele é chamado de herói da fé pelos feitos poderosos que ele fez. Passou ali, ele foi salvo? Ele é tido como herói da fé, provavelmente sim. Mas uma vida fracassada, vale a pena, meu irmão? Morreu prematuro, fora do propósito de Deus. O propósito de Deus para Sansão era libertar o povo. E ele cumpriu apenas parcialmente, porque foi perdendo a sua consagração. Talvez você está pensando assim, pastor, mas você falou de Ló que foi salvo, você falou de Sansão também que foi salvo. Eu acho que foi. Então eu posso ter minha vida de qualquer jeito aí, e ser salvo também, cuidado. Não brinca com isso não. Porque outras pessoas cometeram erros graves e não foram salvas. Nós não podemos brincar. A vida de santidade, meus irmãos, é uma vida de consagração, de separação. Ela tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Se você tem relacionamento com Deus, você pode ser alguém consagrado. Agora, se você não tem relacionamento com Deus, esquece. Esquece. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E não das mídias. E não da internet, da televisão, das novelas, dos filmes, dessas ideologias diabólicas que as pessoas estão pregando. Nós precisamos ser santos e separados. Porque são esses que Deus usa. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Toda pessoa santa, consagrada, ela vai enfrentar problemas. Ela vai enfrentar problemas na família. Ela pode enfrentar problemas dentro da igreja. Então alguém fala, o fulano quer ser o santão. Ela vai virar motivo de chacota no trabalho. É assim. Porque o mundo é assim. O mundo não consegue entender o que é santidade, a separação. O mundo não consegue entender o que é uma corte. Não consegue. Fala, você é besta. Para que então você está com essa menina? O mundo vai te criticar. Porque incomoda as pessoas. A pessoa santa, ela incomoda os outros.
porque ela tem uma maneira de agir diferente. Então, pode ser que você, que decidiu ser alguém consagrado a Deus, esteja passando por uma situação assim, de que você é fanático, aí eles começam a te rotular. Você é fanático, não precisa de estudo, você tem que servir a Deus mesmo, mas não precisa ir todo dia para a igreja. Os irmãos estão entendendo? Tem um preço, mas eu te digo, o caminho da santidade, o caminho da consagração é o melhor caminho. Sejam separados para Deus.